We unfortunately don't have as much time as we. Desculpe, mudando para o português agora. É, o nosso tempo está acabando. A gente tem mais 15 minutinhos para, no máximo, para a gente conseguir finalizar aqui. E eu recebi algumas perguntas. Eu vou começar com a Caroline. Caroline, I have a very nice question for you. What suggestions would you give to a decision maker on how to start concrete and meaningful engagement to effectively avoid the risk of tokenism? So, This is the $1 million question. right. So, it's something we think about quite a lot that we've been talking about for a long time with Maya. And actually, like today, I actually presented on a research project on how to meaningfully engage and how to measure it. So, but to a policymaker, I would say, and it's something I say often, is that lived experience is data, it is evidence, and that it needs to be thought of that way and treated that way. And so, if they stop and they think about it that way, that we're just delivering evidence to them, then I feel that it would almost force their hand to meaningfully engage us going forward. Once you have that respect of it being putting it into a data framework, I think it would be incredibly beneficial. Thank you. Sorry, I was muted. Thank you. Maya, can I also ask you to answer this question? And I would love to hear your thoughts. Yeah, I mean, it's hard to follow Carolyn because we've been so of similar mind around this. I think it is really challenging, and one of the reasons why, I mean, I think if you look at this last year or two with us, we've made incredible progress in terms of embedding this into the process, but at the same time, you can sort of see how easy it is to fall into tokenism and how easy it is to think about having sort of someone with lived experience provide the story, provide the color, provide the kind of the the tone of the meeting, but then to kind of to make that shift into how do we have people with lived experience technically involved in the work moving forward and not just be seen as storytellers, but as kind of policy contributions, academic contributions. That shift is where I think you start to see some of the biases come back in of like where people don't mean to be exclusive, but they start worrying about what degree you have or what your professional role is or and I think there's as much of a responsibility on policymakers, NGOs, and traditional stakeholders to look at their governance processes and think about what they can be doing to make things more accessible to people that fall out of those more traditional professional lines as much as people with lived experience look regularly at how they can kind of continue to benefit from training and knowledge exchange and skills building on their end. I think we think about meaningful engagement in terms of sort of how can we help people with lived experience it's sort of what do they need to do to to really be able to embed themselves within our systems and policies. And I think we need to look a little bit more on what do sort of we as institutional power holders do to shift our own thinking, our own systems to allow those different perspectives to have more space and more respect. But I couldn't agree more, Maya. Thank you so much, both of you, for your feedback. Agora eu tenho uma pergunta para o Matias. Qual é o potencial da educação física escolar e da educação para a saúde na escola para a melhoria da saúde da população? Obrigado pela pergunta. Acho que ela faz parte da solução, né? A gente não pode atribuir toda a responsabilidade à educação física escolar. Assim como, né, saúde é um tema transversal que deve ser de toda a escola, não deve caber somente à educação física. Claro que a educação física, enquanto uma disciplina escolar,
ela tem um lugar potencialmente bastante rico, né, para explorar uma série de questões ligadas não só ao movimento humano, mas à saúde de um modo geral. Mas a gente precisa pensar de maneira sistêmica. Ela faz parte da solução, assim como o contexto do trabalho, assim como outras organizações, instituições, assim como o SUS, evidentemente, por toda a capilaridade e potência. Então, não dá para atribuir somente a um desses atores, digamos assim, né? Bem verdade que a educação física escolar, infelizmente, historicamente, ela foi, né, teve uma vem ao caso aqui aprofundar isso, mas ela foi muito esportivizada e ela gerou, infelizmente, muitas vezes mais exclusão e experiências negativas de prática de atividade física do que inclusão e experiências positivas, né? Então, tem muita gente que tem estudado essas questões, que tem procurado mudar o foco da educação física escolar para uma abordagem mais humana, mais humanizada, que promova atitudes, conhecimentos positivos de prática de atividade física, né? Mas sendo redundante, não dá para atribuir somente à educação física. Claro que se a gente tiver alunos saindo do ensino médio, né, com bom nível de conhecimento sobre a temática, com experiências positivas, a chance de ele ser uma pessoa ativa fisicamente durante todo o ciclo da vida é maior do que ele sair traumatizado, né? Muitas vezes foi mais excluído do que incluído nas aulas. Então a gente precisa melhorar e muita gente tem feito coisas interessantes nessa área, tá, Dani? Mas assim, realmente, historicamente, a gente tem algumas experiências, infelizmente, não tão positivas, mas o papel é muito importante. Obrigada, Matias. Marcos, se você deixar mais uma perguntinha, Jess, can I ask you one question before we finish? And unfortunately, that will be the last one. Do you see a concrete potential for COP30 to commit countries towards protective actions that will genuinely help? And if so, how? I think there is huge potential and also huge challenge, and I think ultimately health could play a really valuable role in the narrative sense of being a shared responsibility, whether you are from the global north or from the global south, everybody cares about health. But at the moment, there are such strong divisions between the priorities of different parts of the world and the reluctance of other parts of the world to make progress on what is needed for other people, that unless we find a new common bridging narrative, it's going to be really hard. So hopefully we can play a small part as the health community in bridging rather than polarizing. Definitely. The only way forward is together, as we say at IAPO. Thank you so much, Caroline, Jessica, and Maya. Muito obrigada pro Matias, Mariane. Foi um prazer enorme. It was a big, big pleasure to moderate this session. Foi um prazer maravilhoso moderar essa sessão. Tá mais perto do Brasil e aprender um pouquinho mais sobre as últimas novidades desse país maravilhoso. E, Mark, agora passando para você, obrigado pela oportunidade também. Foi um Obrigado, prazer. parabéns, Dani. Congratulations to everyone. Obrigado. Muito obrigado, foi ótimo. Nossa, fiquei aqui inspirado e pensando em 1 milhão de coisas, né? Esse painel tão amplo, né? Com tantos temas e temas, todos eles absolutamente importantes. So thank you very much, Caroline, Jess, and Maya. It was wonderful to watch you today and to be inspired by all that was shared here, this broad panel with many key topics. So, and to think of how to move ahead after all those great interventions and ideas, and I mean, so much to do, but so much inspiration as well. Muito obrigado. Bom, então agora nós estamos indo ao encerramento deste primeiro dia, né? Lembrando que o nosso 17º encontro do Fórum CCNTs tem 2 dias, portanto estamos apenas na metade do nosso evento e por isso mesmo eu vou pedir para que todos e todas não deixem de voltar a se conectar com o mesmo link amanhã às 14 horas
e, por gentileza, não se atrasem às 14 horas em ponto, porque é quando vai começar o nosso segundo painel, e o nosso segundo painel é totalmente imperdível, né? Eu estou na maior expectativa também, acho que todos aqui estão, com Fernando Alves, do AC Camargo, Felipe Santos, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Débora Malta, da Universidade Federal de Minas Gerais, Eugênio Vilaça, do CONAS, Alexandre Kalashi, e agora eu vou precisar aqui da cola, Centro Internacional de Longevidade no Brasil, e o Cristiano Soster, do COSEMES da Bahia. Então, vai ser um super painel, seguido depois pela reunião dos nossos GTs, também com grandes especialistas, uma lista aqui muito ampla de especialistas de diferentes temas e diferentes regiões e instituições. Então, nos vemos novamente amanhã. Obrigado, um ótimo final de tarde a todas e todos. Bye bye, thank you very much.